Pronto. Agora já estamos gravando a nossa aula. Então, esses exercícios de 1 a 5, eu vou deixar mais uma semana para vocês tentarem fazer, né, e quiserem apresentar algum na próxima aula, valendo uma pontuaçãozinha extra. Bom, aí a gente começa com a parte propriamente dita do assunto de álgebra 1, que a gente começa com essa parte de divisibilidade e do algoritmo da divisão, que é atribuído a Euclides. Então, a gente fala de Euclides de Alexandria, né, que foi um matemático muito proeminente na época dele lá, com seu famoso livro, né, Os Elementos, que são 13 volumes, né, que, assim, ele fica muito conhecido pela geometria, né, principalmente quando a gente chama de geometria euclidiana, que muitos desses volumes dos elementos falam sobre geometria. Mas não é muito conhecido das pessoas que 3 desses livros, eles falam sobre teoria dos números, né, também, então Euclides também escreveu sobre teoria dos números. Então, e ele usou as noções de segmentos de reta, representando números tal, e essas relações, né, de múltiplos e divisores a partir da unidade padrão de comprimento de um segmento de reta. Então, ele tinha interesse em estudar essas relações entre os números que não dividiam outros, né? As divisões que nós chamamos de não exatas, né? As que deixam resto. E que, eventualmente, a gente usa números racionais, números decimais ou dízimas, para representá-los, mas aqui a gente tem o interesse de representar esses números através de números inteiros, e esses números inteiros, então, já que nem sempre a divisão ela é exata, vai exigir um resto nessa divisão, e a gente vai entender como é que isso funciona. Bom, a divisão euclidiana, né, que significa isso, né? Como é que para a gente falar sobre isso, a gente tem que trazer algumas definições. A primeira definição que a gente traz aqui é a definição de múltiplo. Então, a gente diz que, dados dois números naturais, A e B, dizemos que A é múltiplo de B, se existe um número natural N, né, um terceiro número natural, tal que A é igual a esse N vezes B. Né? A gente já conhece essa definição, não é nenhuma novidade, mas como a gente está falando sobre essa divisão euclidiana, a gente precisa nos cercar dessa terminologia, né? A gente precisa ficar ciente e a par dos nomes que a gente vai dar a essas propriedades, né? No caso aqui, múltiplo, né? A definição de múltiplo, né? A é múltiplo de B porque existe um outro número que multiplica esse B e o resultado vai dar A. É claro que aí a gente está no ambiente dos naturais e não há diferença na definição se a gente fala sobre inteiros também, tá? Mas a gente, por enquanto, está restrito ao universo dos naturais, mas a gente vai estender para os inteiros depois. Bom, e como é que a gente faz uma motivação geométrica sobre isso, né? Então, sejam A e B números naturais, né? Já que a gente vai falar de geométrica, a gente vai associar tamanhos de segmentos, então a gente precisa de números naturais, né? Porque se a gente pegar um número inteiro negativo, a gente não tem como representar isso através de um comprimento de segmento, né? Então, A e B naturais, dispondo os múltiplos naturais de B numa semirreta. Então, a gente vai pegar uma semirreta e vai dispor os múltiplos de B. Então, B vai representar a unidade de comprimento e a gente vai pegar vários tamanhos B ao longo dessa semirreta, né? A gente vai obter, então, uma divisão desta semirreta, né, em intervalos de comprimento B. Então, a gente começando, já que são mais naturais, eu estou começando ali a partir do zero. Alguns livros começam os naturais com 1, certo? A gente, em Fundamentos 4 aqui, adota a visão do Jamil Ferreira, que começa com 0, né? Não há... A gente consegue fazer isso demonstrando todas as propriedades e não ficam furos na teoria se a gente começa do 0. Mas o mais comum é que a gente comece do 1, os números naturais, pela ideia de que os números naturais representam contagem. E o 0 não conta nada, né? Quando a gente vai contar alguma coisa, a gente não começa a contar de 0. A gente começa a contar de 1, né? Então, é por isso que a maioria dos livros não traz o 0 como número natural, e sim o 1. Mas não tem problema em fazer a partir do 0. Então, já que a gente tem interesse em fazer o comprimento B, é interessante que a gente comece do 0, que é o primeiro múltiplo de B, né? É 0 vezes B. Então, a semirreta começando de 0, eu tenho aqui o comprimento B, aí eu tenho aqui 2B, tá uma divisãozinha aqui bem, né, quase não dá para ver, mas está dividido em B, 2B, 3B, 4B, 5B, assim vai, né? Então, alguns múltiplos de B.
B sendo esse comprimento, né, que vai aqui de 0 a B, ou de B a 2B. Isso é um segmento de comprimento B, e eu tenho alguns múltiplos de B aqui, né, ou seja, a repetição, né, desse segmento de comprimento B. Bom, ainda na divisão euclidiana, a gente tem duas possibilidades para o número natural A, né? Então, se A for um múltiplo de B, então vai existir um natural Q que multiplica B e o resultado vai dar A. Então, se A é múltiplo de B, A é igual a algum Q natural vezes B. Né? A gente tinha definido lá com N, aqui a gente está chamando de Q, é um número natural qualquer, certo? Então, ó, a outra opção é que se A não for múltiplo de B. Se ele não for múltiplo de B, ele não vai estar em cima do tamanho QB, mas ele vai estar compreendido entre dois múltiplos de B. Então, ele vai estar entre QB, um múltiplo qualquer, ou Q mais um B, certo? Então, se eu pensar assim, o número 3. 3 e 7. 7 não é múltiplo de 3, mas o 7 ele está compreendido entre dois múltiplos de 3. O 7, então, ele está entre 6 e 9, né, que são dois números, dois múltiplos de 3. Não é isso? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ou A é um múltiplo de 3, ou seja, ou A é 6 ou é 9, ou ele está compreendido entre dois desses múltiplos, entre 6 e 9. Aí seria o 7 ou 8, né, que a gente está aqui dentro do universo dos naturais. Está claro isso, gente? Que só existem essas duas possibilidades. Ou o número natural é múltiplo do outro, ou então ele está compreendido entre dois múltiplos. Não tem outra possibilidade para isso. Isso está claro para vocês? Sim, professor. Sim. Beleza. Bom, então, a gente já viu a definição, né? Se A é múltiplo de B, então ele está em cima de um desses pontos, QB ou Q mais um B. Mas se ele não é múltiplo, ele está compreendido entre dois múltiplos, entre QB e Q mais um B. Então, aqui está o A. Repare quando eu falo compreendido, não precisa ser no meio do caminho certinho, não, tá? Está entre, mas pode estar mais perto de um, mais perto do outro, não importa, certo? Não precisa estar no meio certinho. Bom, como a distância de A até QB, essa distância daqui, de A até QB, é menor do que a distância entre dois múltiplos de B, ou seja, entre QB e Q mais um B, certo? A distância entre A e QB é menor do que B, né? Porque a distância entre QB e Q mais um B é B, concorda? É um segmento, ó, como a gente viu aqui, é um segmento de tamanho B, né? Aqui um Q e o Q mais um, tá vendo? É um segmento de tamanho B. Essa é a distância. Então, se A está aqui entre um e outro, a distância entre um dos extremos e A ela é menor do que o extremo e outro, obviamente. Entre um extremo e outro é B, então entre um extremo e A é uma distância menor do que B, certo? Como a distância entre A e QB é menor que a distância entre os dois múltiplos de B, menor do que B, nós temos o seguinte, ó. Essa distância entre A e QB eu estou chamando de R, certo? Então, o A, ele vai ser o QB, desse pontinho daqui, mais essa distância R. E o que a gente sabe é que R, esse comprimento daqui, ele é menor do que B, porque B é a distância até o outro extremo, certo? E como A não é múltiplo de B, ele está entre os dois múltiplos, então esse tamanho de distância de QB até A não é igual a B. Pode até chegar perto, mas não vai ser igual. Se fosse igual, A era múltiplo de B. A seria Q mais um B. Então, entendemos isso aqui, gente? Como chegar nessa expressão que A é igual a QB mais R, com R menor do que B? Sim ou não? Eu sabe por Sim, que você professor. chamou com R aí? Eu fiquei Oi? um pouco confusa. Esse R aí, você chamou com R por quê? Porque o A não é igual a QB, certo? Sim. Então, se ele não é igual a QB, ele está a uma certa distância do QB. E essa distância eu chamo de R. Ah, Então, sim, sim. pensando numa reta real aqui, né? Quem é o valor de A? É QB mais esse pedacinho, ou seja, QB mais R. Tudo bem? Entendi. Sim, sim, professor. Certo? Outra coisa que eu posso dizer é que R é maior do que zero.
Por que R não é igual a zero? Se R for igual a zero, o que acontece? Seria o próprio A QB igual a aí, né? QB. A é igual a QB. A seria múltiplo de B. Então, se eu estou no caso que A não é múltiplo de B, o R não pode ser zero. Mas, então, o R pode ser zero quando A for múltiplo de B. E maior do que zero e menor do que B, se A não for múltiplo de B. Tudo bem? Na possibilidade 1, o R é igual a zero. Na possibilidade 2, com A não múltiplo, o R é maior que zero, mas ele é menor do que B, porque senão A seria o outro múltiplo de B. Então, A é igual a QB mais R. Bom, e agora o lema da divisão de Euclides, ou seja, o lema da divisão euclidiana, que vai estabelecer para a gente o algoritmo da divisão. Né? Então, sejam A e B números naturais com B maior do que zero, né? Ou seja, nós não queremos que o número B, que é o divisor da divisão, seja igual a zero. Nós queremos que ele seja maior do que zero. Então, existem números naturais Q e R. Por que essas letras Q e R? Ó? Porque lá da divisão estão associados a quociente e resto. Com R maior ou igual a zero e menor do que B, que é aquela condição que eu falei, né? Igual a zero significa que A é múltiplo de B. E se R é maior que zero e menor do que B, ele está entre dois múltiplos de B, não é múltiplo de B. De modo que A é igual a QB mais R, que foi exatamente o que a gente acabou de perceber a partir da ilustração geométrica, que foi a ideia trazida por Euclides. Então, Euclides está dizendo o seguinte, que dados dois números naturais quaisquer, só que B não pode ser zero, né, que eu não posso dividir um segmento em segmentos de tamanho zero, então B não pode ser zero, eu consigo escrever qualquer número natural em função do outro, né, como QB mais R. Então, existem esses outros dois naturais, Q e R, tal que isso aqui acontece. Nós percebemos isso a partir da ilustração e vamos querer fazer a demonstração, né, estruturada algebricamente, para demonstrar esse chamado lema da divisão, ou lema de Euclides. Repare que aqui, ó, nós estamos no ambiente dos números naturais. Naturais. Ainda não estamos falando de números negativos, tá? Somente números naturais. Bom, o que a gente vai fazer aqui para demonstrar isso é usar a indução, o princípio da indução sobre o A. Ou seja, a propriedade vai ser a partir do A. A gente vai usar a base de indução a partir do A a hipótese de indução também. A gente vai usar também o conceito de múltiplo e o lema de Euclides para serem estendidos para os inteiros. Né? A gente vai estender também para os inteiros aquela ideia lá do múltiplo, né? Que existe um N, né? Só que esse N que a gente definiu lá é natural, só que estendendo para os inteiros, obviamente, né? A gente vai ter que menos 4, por exemplo, ele é múltiplo de 2, porque existe um inteiro, nesse caso menos 2, que multiplica 2 e dá o menos 4. Né? Então, estendendo o conceito de múltiplo para números inteiros, e essa ideia também de Euclides, do lema de Euclides, A e B como números inteiros e não somente naturais. E aí a gente vai ter alguns casos para demonstrar esse lema de Euclides, o lema da divisão. Então, como é que fica a proposta do lema estendida para o conjunto dos números inteiros? Então, o lema é o seguinte: sejam A e B números inteiros, não mais naturais, inteiros. Só que o B não quero que seja zero, pela mesma razão, né? Não faz sentido eu pegar um segmento de reta e dividir em segmentos de tamanho zero. Então, esse B tem que ser um número inteiro, diferente de zero. E a gente sabe, né, que indeterminação matemática quando a gente faz uma divisão por zero. Ou seja, o divisor não pode ser zero. O divisor é exatamente o B. Então, existem inteiros Q e R, ó, aqui em cima eram naturais Q e R. Aqui já são inteiros Q e R. Pode ser negativo também. Tá ok. Esse R, ele é maior ou igual a zero, e ele é menor do que o módulo de B. Agora aqui, ó, é módulo de B. Porque o módulo de B é o que representa o tamanho daquele segmento lá, né? E o R é o complemento que vai de QB até A. Então, esse R tem que ser um complemento, tem que ser um tamanho, ele tem que ser positivo ou zero, né? Se A for múltiplo de B. Então, ele tem que ser menor do que o módulo de B. Porque se ele for igual ao módulo de B, ele chega no outro múltiplo. Né?
tais que A igual a QB mais R. Essa expressão é a mesma, A igual a QB mais R, né? Então, dividendo é igual a quociente vezes divisor mais resto. Isso aqui a gente já sabe, né? Só que a gente escreve isso na forma de divisão, né? Como é que a gente está acostumado a ver isso? Como a gente fala assim, algoritmo da divisão, a gente chega em quê? A gente obtém, cadê aqui? Que A dividido por B é um quociente Q e o resto R, né? E é a mesma coisa de dizer que A é igual a Q vezes B mais R. Então, esse algoritmo da divisão que a gente conhece, né? Ele explicita essa forma do lema da divisão, que é o que a gente está aprendendo aqui. Mas observe o seguinte, para quem estudou Fundamentos 4, que é o que eu sugiro que faça antes de Álgebra 1, primeiro pegue Fundamentos 4, é que quando a gente estuda lá, a gente estuda as operações de multiplicação e de adição, tanto nos inteiros quanto nos naturais, até mesmo nos racionais. A gente não estuda a operação de divisão de números inteiros. Então, e aqui, nesse lema da divisão, apesar de se chamar lema da divisão, ela usa uma multiplicação e uma soma. É uma expressão que envolve uma multiplicação e uma soma, apesar de eu chamar lema da divisão. Né? E aí a gente associa a esse algoritmo da divisão. Né? Mas a gente quer escrever um número inteiro em função do outro através de uma multiplicação e uma soma. É curioso isso, né? Apesar de chamar de lema da divisão. Né? E a gente vai fazer baseado nisso aqui, na QB mais R, né? Na multiplicação e na soma. Além disso, ou seja, tem uma segunda parte do lema, que a primeira parte fala aqui em existem, certo? E tem um além disso, que diz que são únicos esses inteiros QR. Então, esse lema, ele fala sobre duas coisas. A existência desses dois inteiros e da unicidade desses dois inteiros. Então, quando eu pego dois números inteiros, por exemplo, 17 e vou botar aqui dividido por 4. Então, existem dois inteiros únicos, Q e R, tais que 17 é Q vezes 4 mais R. Não existem duas possibilidades para Q e R. Eles são únicos, só tem eles que satisfazem esta relação, com quaisquer que sejam os inteiros A e B, 17 e 4, tanto que o B não seja zero, certo? E, obviamente, a gente sabe quem são, né? 17 é 4 vezes 4 mais 1, é isso? 16 mais 1? Ah, Gustavo, mas eu posso escrever, por exemplo, 17 é igual a 3 vezes 4, 12. 12 mais 5 é 17. Aí eu tenho dois inteiros, diferentes de 4 e 1. E por que eu estou dizendo que 4 e 1 são os únicos que satisfazem? E eu estou mostrando aqui que 3 e 5 também chegam em 17. Qual é a incoerência disso, gente? Quero ouvir vocês. Professor. Oi? O resto. O resto 5, O resto 5. Qual é a condição estabelecida para ele? Maior ou igual a zero. Que o resto beleza. É menor, né, do que o menor do que o B, e o B é 4, né? Nesse caso, 5 é maior do que 4. Então, eu escrevi o 17 nessa expressão? Escrevi, mas essa expressão condiz com o lema da divisão de Euclides? Não. Por quê? Porque 5 é maior que 4. E pelo lema, 5 deve ser o quê? Menor do que 4. 5 não, né? Vou botar aqui R do resto tem que ser maior ou igual a 0 e menor do que 4. Então, eu escrevi 17 é igual a alguém vezes 4 mais alguém. Mas esses alguém, 3 e 5 aqui, não correspondem aos Q e R procurados como quociente e resto. Porque há uma condição para ser resto. Certo? Então, cuidado. Existem outras expressões que eu posso decompor o 17 em função do 4. Mas expressões que satisfazem essa condição para o resto, ela é única. Os Q e R são únicos. Só tem um de cada. Então, o lema fala sobre o quê? Existência e unicidade. São duas etapas que nós precisamos demonstrar. Tudo bem até aí, gente?
Ok. Eu toda hora pergunto, viu, porque a gente vai falando aqui sozinho, tá? Sem ouvir vocês, sem olhar para as caras, então a gente tem que ficar perguntando. Porque, como vocês sabem, a gente vai desenvolvendo uma percepção, né, de cara de paisagem, de cara que não entendeu, cara de quem está dormindo, a gente conhece tudo isso, né, quando a gente olha para vocês. Mas como aqui a gente não vê nada, então, essa percepção extrasensorial através da internet eu ainda não consegui desenvolver. Então, eu tenho que ficar perguntando. Bom, então vamos para a nossa etapa de demonstração. Eu falei a vocês que esse lema ele ia se expandir para 4 casos, ou para alguns casos, né? E que casos são esses? Já que a gente começou falando sobre aquela expressão com 2 números naturais, A e B, e existem 2 números naturais, Q e R. E depois a gente expandiu isso para o universo dos inteiros, ou seja, a gente pode variar o sinal de A e o sinal de B. Então, a gente vai fazer a demonstração separada em 4 casos. O primeiro caso, ambos positivos. Aí eu estou considerando que o A pode ser 0 também, tá? Ou seja, o primeiro caso é o caso do conjunto dos números naturais. É aqui que a gente vai usar a chamada indução. E os outros 3 casos, a gente vai alternando o sinal. Então, o A maior ou igual a 0 com B negativo. O terceiro caso, A negativo e B positivo. E o quarto caso, ambos negativos. Então, a gente vai explorar essas demonstrações. Obviamente que eu não vou fazer as 4, né? Eu vou fazer a primeira, que é a mais completa, que exige a indução, e as outras 3, elas serão baseadas nessa primeira. Eu vou fazer uma delas e as outras vão ficar como exercício para vocês, e certamente eu vou cobrar isso aí em alguma avaliação. Então, primeiro caso, indução sobre A. Então, nós vamos mostrar que o A pode ser escrito como um QB mais R, né, a partir do princípio da indução. Demonstrar a base de indução, hipótese, e assim vai, né? Então, vamos lá. A igual a 0, né? Porque é o primeiro natural aqui, né? No primeiro caso, tem um A maior igual a 0. Então, a base de indução tem que ser no 0, né? Que é o primeiro valor aí, né? O menor valor. Então, se A é igual a 0, será que existem Q e R, tal que eu escreva A igual a QB mais R? A é igual a 0. Como é que eu faço isso? Ora, isso é bem óbvio, né? Q e R iguais a 0. Então, 0 do A é igual a 0 do Q vezes B mais R, que é igual a 0 também. Aí eu chego aqui que 0 é igual a 0. Consigo escrever o A como QB mais R, sendo Q igual a 0 e R igual a 0 também. Tá claro isso? Que a base de indução está feita? Sim, professor. Alô? Sim. Lembra o que a gente está querendo mostrar? A gente está querendo mostrar que existem Q e R, tá? E no final a gente vai mostrar que esses Q e R são únicos, tá? A gente está mostrando aqui a existência. Bom, será que existem? Então, consigo mostrar que existem números, nesse caso, Q e R, né, naturais aqui, que satisfazem essa expressão A igual a QB mais R. Então, para A igual a 0, nossa base de indução, a gente conseguiu mostrar que sendo Q e R iguais a 0. Bom, então, agora a gente vai supor que A é maior do que 0. Né? Suponha por indução, ou seja, que agora a gente vai fazer a indução um pouco diferente. Que, na verdade, o efeito é o mesmo, né? Suponha por indução que o lema vale para A-1. Eu vou supor que vale para A-1 e mostrar que vale para A. É a mesma coisa de dizer que suponha que vale para A e mostre que vale para A mais 1. Mostra que vale para o sucessor, né? Você supõe que vale em um degrau e consegue mostrar o próximo degrau. Então, se esse degrau que você escolheu, a hipótese de indução é A-1, é A-2, não importa. O que importa é que você escolheu um degrau e você vai mostrar o próximo passo, o sucessor desse cara. Então, eu estou escolhendo, né, que a minha propriedade, o meu lema da divisão de Euclides, vale para um A igual a um A, né, ou seja, vale para A-1. Ou seja, eu consigo escrever A-1 como um QB mais R. E aí eu quero tentar escrever o A como QB mais R. Certo? Então, suponha que vale para A-1. Existem, então, ó, eu estou chamando de Q' e R', tá? Porque Q e R são os que eu vou conseguir para o A.
Q' e R', então, valem para A menos 1. Então, existem Q' e R' naturais, tais que eu escrevo o A menos 1 da minha hipótese de indução como Q' B mais R'. E o R' está naquela condição do resto. Maior ou igual a zero, menor do que B. Tudo certo até aí? Hipótese de indução vale para A menos 1. Então, eu escrevi aqui o algoritmo de Euclides, ou, desculpe, o lema de Euclides e a condição do resto. Certo? Certo, professor. Bom, então, ó, se eu pegar esse menos 1, né? E, opa, peraí que tem gente querendo entrar na sala aqui. Maiane. Maiane, boa noite. Cadê meu institucional? Cadê? Professor, Oi, agora quando eu entrei com o institucional, pediu. liberação também. Foi, porque eu pedi para aqui, ó, tá vendo esse acesso rápido? Eu liguei agora, mas estava desligado aqui, ó. Então todo mundo tem que pedir liberação, inclusive para o meu institucional. É porque na entrada eu já estava fazendo a chamada de vocês. Entendi. Entendeu? Certo, Maiane? Mas vê se você consegue entrar com o seu e-mail institucional agora, não vai precisar mais de liberação, não. Então aí eu já fui fazendo a chamada. Deixa eu, inclusive, colocar a presença de Maiane aqui. Cadê? Não, essa não, é essa aqui. Maiane aqui. Falta Rayane e Ricardo. E Jefferson. Bom, então, nós queremos mostrar ó, que existem dois Q e R, né? No caso aqui, por enquanto eu tenho Q' e R', que valem para o nosso A. Eu passei o 1 para o lado direito, tá vendo? Ou somei 1 nos dois lados da equação, né? Para eliminar esse menos 1. Ficamos com A igual a Q' B mais R mais 1, certo? Bom, agora, o que nós temos, o que a gente precisa verificar? Será que esse Q' e esse R' mais 1 satisfazem ao algoritmo de Euclides, ao lema de Euclides, a condição do resto aqui para o R' mais 1? O que eu sei a priori é o seguinte, R' é maior ou igual a zero e menor que B. Bom, e estou somando 1 no R'. Então, R' mais 1, ele é maior ou igual que 1, certo? E ele é menor ou igual a B somando 1 a cada parcela, né? Só que repara o que eu fiz aqui, ó. R' é menor do que B. Quando eu somo B mais 1, olha o que acontece. Eu não estou somando B mais 1, na verdade. Eu estou deixando B. Mas eu somei o mais 1 aqui no R', tá vendo? Observe, ó, deixa eu desenhar isso aqui para ver se fica melhor. O que acontece, ó? Eu tenho aqui, ó, R' é menor do que B e é maior que zero, certo? Aí eu somei 1. Eu tenho 0, somei 1, somei R' mais 1, né? Cadê R' mais 1? Tá aqui, certo? Eu sei que R' mais 1, né? Desloquei todo mundo para cá. Ele é maior do que 1. Agora, R' mais 1, o que é que vai acontecer? Repare que a distância entre 0, aqui são números naturais, né? R' é um número natural, B é um número natural. São todos eles naturais, ó. Quando eu somo R' mais 1, o que acontece com ele, ó? Eu não consigo ultrapassar o B. O R' mais 1, R' mais 1, ele não ultrapassa o B. Por que eu posso afirmar isso? Por que eu posso afirmar que R' mais 1, ele não passa de B? No máximo, o que vai acontecer é ele chegar até B. É por isso que eu estou dizendo que ele vai ser menor ou igual a B. Mas ele nunca vai ser maior do que B. Por que eu posso dizer isso, gente? O resto tem que ser menor do que B, não é isso? Isso, R' é menor que B. Então, se E por que somar isso mais não? ela pode tornar igual, no máximo. Sim, por que eu tô... Exatamente, mas por que isso? Por causa do lema que você falou? Não, porque eu estou aonde?
Nos naturais. Nos naturais. Nos naturais. Pense aí, estou dividindo por 4. Na divisão por 4, a gente já sabe que os restos podem ser o quê, gente? 0, 1, 2 ou 3, não é isso? Os restos são números naturais menores que 4. 0, 1, 2 ou 3. Se o resto for 0, eu vou somar 1, ainda vai ficar menor que 4. Se o resto for 1, vou somar 1, vai dar 2, ainda vai ser menor que 4. Se o resto for 2, vou somar 1, vai dar 3, ainda vai ser menor que 4. E se o resto for 3, que é a pior das hipóteses, eu vou somar 1, mas não vai passar de 4. Por quê? Porque tanto R' quanto B são números naturais. E entre dois números naturais, a menor distância possível é 1. Então, quando eu somo 1, eu não passo. O máximo eu chego em B. Está claro isso que eu falei agora? A distância entre dois números naturais, né, consecutivos é 1. Então, na pior das hipóteses, como o R' é menor do que B, na pior das hipóteses, a distância entre eles dois é 1, porque eles são dois números naturais. Então, quando eu somo 1 no R', eu não tenho como ultrapassar o B. No máximo, eu vou ficar menor ou igual. Ficou claro isso? Sim. A gente, ó, por que isso é válido? Porque nós estamos em naturais, né? A gente não está falando do ambiente real, a gente está falando do ambiente dos números naturais. Então, eu não consigo passar de um para o outro com uma soma de 1. No máximo, eu estou chegando no outro natural. Para eu ultrapassar, eu teria que somar 2, né? Tem que somar mais do que 1. Então, entre um número natural que já é menor do que o outro, ou seja, R' que já é menor do que B, ao somar 1 no R', eu não tenho como ultrapassar o B. No máximo, eu vou alcançar o B. Então, R' mais 1, ele vai ser menor ou igual a B. Mas não vai passar de B. Na pior das hipóteses, eu estou lá em B. Tá claro isso, gente? Para mim, sim. É importante a gente estabelecer a condição do resto. Então, beleza. Agora eu vou propor duas coisas novamente, eu vou separar. Primeiro, se R' mais 1, se ao somar o R' mais 1, ó, então eu vou ter duas possibilidades. R' mais 1 aqui em cima, ó, cadê? Ele pode ser ainda menor do que o B. O B pode ser aqui, tá? Então, ao somar o R' mais 1, eu não cheguei nem no B. É como aqueles exemplos que eu estava falando. Divisão por 4. Resto 0, 1 e 2. Quando eu somo 1 nesse resto, eu não passo do 4. Certo? Então, ó, 0, 1 ou 2, quando eu somo, não passo do 4. Então, esse caso aqui, R' mais 1 menor do que B. O lema, então, está provado. Porque é menor que B, ó. Então, o quociente que a gente está procurando é o próprio Q', e o resto é esse aqui, R' mais 1, porque já é menor que B. E se ele é maior ou igual a 1, ele é maior ou igual a 0, certo? Então, aqui já acaba na demonstração. A é igual a Q' vezes B mais R' mais 1. Porque R' mais 1 é menor do que B. Obviamente, R' mais 1 é maior do que 0, porque ele é maior que 1, né? E o Q' pode ser qualquer coisa. Então, aqui, ó, o lema está provado, caso isso aconteça. R' mais 1 seja menor do que B. Então, só sobrou uma possibilidade, que é qual? 0, 1, B e R' mais 1 igual a B. Ah, Gustavo, e R' mais 1 maior que B? Não acontece. R' mais 1 maior que B não acontece, né? Bom, e se o R' mais 1 for igual a B? Beleza, substitua então, ó. Se R' mais 1 for igual a B, troque aqui por B. Então, A é igual a Q' mais B, Q' vezes B mais R' mais 1, que eu estou trocando por B. Aqui, ó, estou jogando aqui. Tá vendo? Ó, beleza. Ó, o B aqui, veio parar aqui, esse R' mais 1, né? Então, coloca esse B em evidência. Então, A é igual a Q' mais 1, né? Vezes B. Ora, então, ou eu posso escrever assim também, ó. A é igual a Q' mais 1 vezes B mais 0. E também está terminado o lema. Porque, ó, aqui vai ser o nosso quociente e o resto vai ser 0. Pronto, então existe. Então, ó, o que prova
o nosso resultado, tá? Prova o nosso resultado. Porque eu tenho o quociente como Q' mais 1 e o resto como sendo 0. Então, mostramos a base de indução e mostramos que se vale para A menos 1, então conseguimos mostrar que vale para A. Então, provamos também, né? Supondo a hipótese de indução, provamos para o sucessor. Então, terminamos o nosso lema, a existência dos Q e R para quaisquer AB naturais. Tá beleza aí, gente? Dúvidas? Até o momento não, professor. Só apareceu o exercício que a dúvida chega. Certo, mas olha só, a álgebra, a gente tem muito disso, hein? Exercício é a própria demonstração. A demonstração, ela faz parte, né, das nossas questões de prova, tal. A gente usa muito a demonstração nisso aí. Então, é importante a gente compreender o passo a passo, né? Eu sei que, Gustavo, mas se fosse para partir do zero para fazer isso aí, eu não faria, não. É isso mesmo. Já está feito. A gente tem que entender. A gente não vai inventar a roda. Se a roda não existisse, você seria capaz de inventá-la? Sei lá. Provavelmente não. Mas a roda já existe. Eu tenho que entender como é que funciona a roda, ou como é que faz a roda. Mas aqui é a demonstração da mesma coisa, né? Quem propôs pela primeira vez foi Euclides. A gente está lendo aqui, entendeu como é que faz? Beleza. Sabemos fazer uma semelhante? Talvez. Né? Se fosse para elaborar uma coisa assim, né, mais complicada, inédita, seria mais complicado, né? Mas não, a gente vai ver essas demonstrações prontas em algum lugar, e o nosso papel é compreender, né, a reprodução, compreender como fazer, para poder sermos capazes de fazer algo semelhante a isso. Bom, lembra que eu falei que o lema ele tinha duas coisas. Primeiro, para garantir que existem Q e R, quociente e resto, para quaisquer dois números, no primeiro caso aqui, naturais, né? E tinha a segunda parte, que é garantir que esses números são únicos, que não existem duas possibilidades para eles. Então, a gente vai fazer agora a demonstração da unicidade, mostrar que esses números são únicos. Deixa eu só checar o horário aqui. A aula é até 8h30, né? Só para não me perder aqui. Então, suponha que existam dois pares, Q' e R', e Q duas linhas, R duas linhas, satisfazendo o lema. Isto é, eu estou dizendo que, eu estou supondo que não são únicos os quociente e resto, estou supondo que existem dois, pelo menos. Tá? Eu devo encontrar alguma contradição, né? Porque eu estou supondo, por absurdo, que existam dois. Né? Outro tipo de demonstração comum é a chamada redução ao absurdo, né? Isso vocês viram lá em Fundamentos 1, na Introdução à Matemática, né? Redução ao absurdo, usando a ideia da contrapositiva, né? Que a gente estuda lá nos primórdios lá do nosso curso, né? Que é Fundamentos 1, agora chama Fundamentos 1, né? Na minha época chamava Introdução à Matemática. Mas vamos lá. Suponha que, então, que existam dois pares, né? Estou chamando de pares, né? Porque é quociente e resto, satisfazendo o lema, ou seja, isto é, o A, ele é escrito como Q' mais B mais R', e A é Q duas linhas B mais R duas linhas. Gustavo, mas você fez isso com 17 lá e viu que não dava certo. Não, mas eu estou supondo que dá certo, ou seja, que os dois restos, R' e R duas linhas, satisfazem aquela condição do resto. Maior ou igual a zero, menor do que B. Claro que isso aqui é um absurdo, né? Porque a gente já sabe que é único, a gente quer mostrar isso. Bom, então eu estou supondo, por absurdo, que existam dois. Q' R', Q duas linhas, R duas linhas. Dois pares. Bom, mas é o mesmo A, né? Se é o mesmo A, eu posso igualar os dois aqui, né? Então eu vou igualar Q' B mais R' igual a Q duas linhas B mais R duas linhas. Não é o mesmo A? Então eu estou igualando. Beleza, então, se a gente tivesse Q' maior do que Q duas linhas, então eu vou pegar quem é o maior, Q' ou Q duas linhas, aí eu vou subtrair um do outro, vou passar para o lado de cá, tá? Para ficar um número natural, para ficar positivo, para não ficar negativo, tá? Então, se tivéssemos Q' maior, esse Q' maior do que Q duas linhas, então eu vou passar o Q duas linhas para subtrair. E aí vai sobrar um número positivo aqui. E aí do lado de cá vai ficar R duas linhas menos R'. Certo? Tudo bem aqui, gente?
Passou para cá, colocou em evidência o B. Q' menos Q2' vezes B, R2' menos R'. Bom, sendo Q' menos Q2' um número natural de N asterisco, ou seja, natural não nulo, por que é natural? Primeiro, porque Q' eu estou supondo que é maior que Q2'. E por que é não nulo? Porque eles não são iguais, né? Estou supondo que tem dois diferentes. É claro que eles têm que ser zero, têm que ser iguais, né? A subtração tem que dar zero. Mas se eu estou supondo que eles são diferentes, não vai dar zero e vai ser positivo, porque Q' é maior. Então, se são dois números, se é um número natural que não é zero, então ele é de 1 para cima. Ele é maior ou igual a 1. Certo? Q' menos Q2' é maior ou igual a 1. E, portanto, a gente vai ter o seguinte. Um número que é maior ou igual a 1, Q' menos Q2', vezes B, ele vai ser maior ou igual a B. Certo? Q menos Q2' é maior ou igual a 1. Então, vezes B desse lado, vezes B desse lado. Então, Q' menos Q2' vezes B, que é o que a gente tem desse lado aqui, ó, ele é maior ou igual a B. O que nos traria o seguinte, ó, R2' menos R' é maior ou igual a B. Porque isso aqui, essa expressão, é exatamente R2' menos R'. Maior ou igual a B. O que é um absurdo, pois os dois números, R' e R2' são menores do que B. E como é que eu vou subtrair dois números naturais que são menores do que B e o resultado vai dar maior que B? Pode isso. Pega aí dois números menores do que 7. 5 e 2. Como é que eu vou subtrair 5 menos 2 e o resultado vai dar maior do que 7? Mas eu já tenho 5 menor que 7, 2 menor que 7. E eu vou diminuir, ou seja, eu vou subtrair e vai dar maior que 7? Não pode. Isso é um absurdo. Então essa é a contradição. Porque como é que eu posso ter uma subtração de naturais que são menores do que B, sendo o resultado dessa subtração maior ou igual a B? Essa é a contradição. Então, na verdade, não podem existir dois pares, Q', R', Q2' e R'. Então, por absurdo, né, a gente consegue demonstrar que não podemos ter Q' maior do que Q2' e, analogamente, não pode ter Q2' maior do que Q'. Então, pela lei da tricotomia, né, porque se Q' não é maior e nem é menor do que Q2', ele só pode ser igual, né? A lei da tricotomia diz que dois números inteiros ou é menor, ou é maior do que o outro, ou são iguais. Né? Então, se não é maior, se não é menor, eles só podem ser iguais. E aí nós não temos dois pares distintos, nós temos um único par. E aí está garantida a unicidade do nosso teorema, porque se R', né, Q' e Q2' são iguais, é só passar para o outro lado, e obviamente a gente vai ter que R' é igual a R2'. Chega nessa consequência de que R' é igual a R2'. Como queríamos demonstrar. Ok, gente? Sim, professor. Beleza. Bom, e continua a demonstração, aí não acabou não? A gente já fez existência e unicidade. Já fez existência e unicidade. O que é que falta, hein, para terminar essa demonstração? O que é que falta, gente? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Professor. Alô? Tá ouvindo, tô aqui pensando só. Ah, eu tenho que checar se foi eu que caí. Se foi eu que caí ou se vocês aqui não estão sabendo responder. E o que falta aí para fechar essa demonstração? Vamos imaginar que a gente só tem 25%, gente. Porque a gente só fez o primeiro caso, faltam os outros 3 casos. Só fizemos um caso da demonstração, que é A e B naturais positivos, né? Com B maior que zero e A maior que zero. E isso agora a gente vai estender, né? Vai fazer o segundo caso, com A maior que zero, maior igual a zero e B menor do que zero. Ou terceiro, ou quarto, né? Vou fazer mais um aqui, ó, que é o caso 4, no caso os dois negativos. E os outros casos, então, vão ser exercícios. Certo?
Então, vou fazer esse com os dois negativos, né? Porque, Gustavo, esse é o mais fácil, esse é o mais difícil? Não sei. Cada um vai ter de uma forma, né? Então, eu vou fazer esse aqui, mas antes de começar essa demonstração, eu queria que a gente fizesse uma divisão aqui. Deixa eu pegar aqui um quadro aqui. Cadê? Vambora. Entrou mais alguém aqui, gente, que eu não percebi, porque eu abri o acesso rápido? Camila, Vana, Maiane, Isabel, Patrícia, Vitor, Patrícia, não, né? Não, eu não vi, não. Não, beleza. Bom, eu vou, assim, se a gente pegar aqui o número 17 dividido por 4. Quanto é que é 17? Não quero 4 não, porque o número fica muito parecido. Cadê? 17 dividido por 3. Quanto é 17 dividido por 3? É 3 vezes 5, 15 para 17, 2, né? Então, 17 e 3, eu vou botar aqui, ó, quociente é 5 vezes 3, né? Mais 2, certo? Agora imagine que eu vou pegar os negativos desses caras aqui, ó, menos 17 dividido por menos 3. Como é que é o resultado? Quem é o resultado de menos 17 dividido por menos 3? É menos 5? 5, não. Seria 5. Menos com menos é mais, né? Isso. Então o resultado disso aqui tem que dar positivo. Então vamos supor que é o próprio 5. A gente vai ter o quê? 5 vezes menos 3 é menos 15, né? Só que menos 15, ele não é menor do que, ele é maior do que menos 17. Então, se eu subtrair menos 15, porque o que a gente faz aqui, o que a gente faz aqui, a gente faz direto essa conta, mas a gente faz assim, né? 3 vezes 5, 15, né? E aí faz 17 menos 15, não é isso que a gente faz? E aí dá 2. Só que essa conta aqui a gente suprime, né? Então, e se a gente colocasse a conta aqui, 3 vezes menos 15, que dá menos 15, não é isso? E aí, fizesse a subtração, menos 17, menos 15, ia dar quanto aqui? Menos 2, né? Só que menos 2 não pode ser resto, porque o resto tem que ser maior que zero. Não é isso? Sim. Entenderam isso que eu fiz aqui? Isso, entendi. Entenderam essa parcela aqui? Patrícia, Isabel, Vitor? Ok, professor. Tô aqui. Porque eu só escuto a voz de Glauco, de Sabrina e de Evandro aqui, hein? E tem mais gente aí. Maiane, Camila. Camila tá dormindo. Eu tô aqui, professor. Então, Eu respondi isso. excelente. Então, e aí, quando eu divido menos 17 por menos 3, se eu colocar 5 como resultado, como eu fiz aqui, né? O resto vai dar incompatível. Porque, menos 3 vezes 5 é menos 15. E aí, menos 15. Aí, quando eu subtraio para achar o resto aqui, né? Deu menos 2. Só que aí não pode. Né? Não pode. Então, tem alguma coisa errada aqui. E o que está errado é o quê? O quociente. Então, eu vou botar aqui 5 verde, né? E se eu botar, então, 6? Aí o que vai acontecer? 3 vezes, menos 3 vezes 6 dá menos 18, né? Agora ficou menor. E aí, quando eu fizer a subtração, né? Como a gente faz aqui, a subtração vai dar quanto? Menos 17 menos 18 vai dar? 1. Agora o resto bateu, porque esse resto é menor, maior ou igual a zero, e ele é menor do que o módulo de menos 3. Então, nós chegamos à seguinte expressão. Menos 17 é igual, cadê? Alguma coisa vezes menos 3 mais alguma coisa. Quem são essas algumas coisas? Q e R. 6 E 1. vezes menos 3 mais 1. Então, observe.
a nossa demonstração, ela vai partir do seguinte. Eu já sei que esse teorema, o lema para essa condição já vale. Esse aqui é o caso 1. Quando o A é maior ou igual a zero e o B é maior do que zero. Eu já sei, isso aqui está garantido. Ó. O que a gente vai fazer aqui, que é o caso 4, onde o A é menor do que zero e o B também é menor do que zero. Ó. O A nesse caso aqui foi quem? 17. E o B aqui foi quem? 3. O A aqui foi quem? Menos 17. E o B aqui foi menos 3. Então, repare que se eu vou fazer uma demonstração que vai levar em conta que o caso 1 é verdadeiro, já está valendo. Eu vou adaptar para o caso 4. Na hora de adaptar, eu vou ter que adaptar o quociente e o resto. Olha que eu só troquei A por menos A, B por menos B. Tá vendo? 17 por menos 17, 3 por menos 3. Mas olha o que aconteceu com o quociente. De 5 foi para 6 e de 2 foi para 1. Não foi só trocar Q para menos Q e R para menos R. Certo? Então, observe o que aconteceu aqui no quociente e no resto, porque isso vai ter que se refletir na demonstração. Certo? Isso vai se refletir na demonstração, eu quero que vocês prestem atenção, tá? E eu vou ficar voltando para essa transparência aqui, para esse quadro aqui, para vocês perceberem a jogada que vai ser feita. Certo? Certo, professor. Beleza. Ah, esse computador tá quente hoje, bicho. Caramba. O computador tá quente aqui. Será que a ventoinha não tá funcionando? Será que pifou? Ah, Sildes. Não, professor. Senão que a ventoinha tá funcionando mesmo. Tá jogando calor para fora aí para você. Não. Tá quente é o teclado aqui, ó. E eu não tô ouvindo aquele barulhinho. Não sei se não tem barulhinho não, né? Sei lá, né? Trabalhando demais o bichinho. Tá trabalhando muito. Vamos lá. Eu tenho que observar isso. Bom, então, vamos fazer esse caso 4, onde a gente vai pegar o A menor que zero e o B menor que zero também. Bom, como A e B são menores do que zero, vou adaptar para o primeiro caso. Então, eu vou pegar dois valores que eu sei com certeza que são positivos. Então, quais são esses valores? De A para A menor que zero, menos A vai ser maior que zero. B menor que zero, menos B vai ser maior que zero. Então, é como se eu tivesse começado com menos 17 e menos 3, e estou dizendo, menos 17 e menos 3 são A e B. Eu troco o sinal deles, porque trocando o sinal 17 e 3 eu já sei que vale. Certo? Eu já sei que vale. E, obviamente, que se B é menor do que zero, o módulo dele é menos B. Se B é menos 3, quem é o módulo de menos 3? É menos 3. Certo? Cuidado, esse menos na frente do número não está dizendo que ele é negativo. Está dizendo que eu vou trocar o sinal. Negativo é o B. Ó, B é menor do que zero. Então, quando eu ponho menos B, ele fica maior que zero, que é o módulo de B. Ok. Pelo lema, caso 1, existem quociente e resto, que eu estou chamando de Q' e R', válidos para menos A e menos B. Tá? E são naturais, porque o caso 1 é todo lá dentro dos naturais. Tais que menos A, menos B, né? Então eu tenho Q' e R, né, existindo. Então, menos A, Q' vezes menos B mais E. Quociente e resto. E a condição do resto, maior ou igual a zero, menor do que o módulo de B, né? Só que o módulo de B é menos B. Então, R' é menor que menos B. Beleza. Está incoerente isso? Ser maior do que zero e menor que menos B? Ah, mas tem um menos, Gustavo, não é negativo, não? Não. Menos B é maior que zero. Certo? Não está incoerente. Ora, se R' é igual a zero, se esse R' aqui, ó, o resto for zero, então a gente tem, ó, que A é Q' mais B. Então, observe. Se essa parte aqui, se o resto for zero, eu vou ter menos A igual a Q', ó, deixa eu escrever isso aqui, porque está uma etapa a menos escrita aqui. Se R'
for igual a zero, a gente vai ter menos A igual a Q' vezes menos B. Ora, aí eu posso cortar o menos com menos, né? E aí vou ficar com isso aqui. A igual a Q' vezes B. Ora, então, eu escrevi A como múltiplo de B. Então, existe quociente, né? A igual a Q' vezes B, é o mesmo dizer que A é Q' vezes B mais R, mais zero, né? Então, quociente e resto. Então, existem quociente e resto. Então, se R' for zero, eu consegui mostrar que vale para A e B. Então, existe, né? O lema está garantido para A e B com R' igual a zero. Nesse caso aqui, esse R' igual a zero. Então, a gente tem que mostrar agora que vale também quando ele não é zero. Ou seja, quando ele é maior do que zero e menor do que menos B. Bom, então se R' for maior do que zero, a gente vai ter essa parcela aqui, né? A menos A igual a Q' vezes menos B mais R'. Agora eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, para poder aparecer o A aqui e para poder aparecer o B aqui. Certo? Porque eu quero que apareçam A e B, para poder provar o nosso lema. Então, multiplicando essa expressão por menos 1, a gente vai ter menos A vezes menos 1 é A. Q' vezes menos B vai dar Q' vezes B, né? E como eu tenho uma soma, o menos 1 vai se distribuir para as duas parcelas, né? Então, mais R' vai ficar mais menos R'. E aqui ó, a gente vai fazer um artifício algébrico aqui, ó. A gente vai somar e subtrair B, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, somar e subtrair B somente desse lado aqui, ó, do lado direito. Somar e subtrair B. Agora, Gustavo, por que esse somar e subtrair B? Porque quando eu somar B aqui, vai ficar B mais B, aí eu vou colocar em evidência, vai ficar Q' mais 1. Q' mais 1. Que foi exatamente isso aqui, ó. Q' mais 1. Para aparecer exatamente do 5 para o 6, ó. O Q' mais 1. Então, vamos ver aqui o que acontece. Então, somando e subtraindo B. Então, eu tenho A igual a Q' mais Q' vezes B mais menos R'. Aí eu vou pegar somar, ó, e subtrair, ó, isso aqui, ó. Soma mais B menos B, tá vendo? E não altera o valor, porque eu estou somando zero. Então, não altera nada. Então, aqui, ó, esse B com esse B eu vou colocar em evidência. Então, vou ficar com Q' mais 1, né? Vezes B em evidência. Mais, o que é que sobrou aqui agora, ó? Vou colocar esse menos em evidência, esse com esse. Então, vai ficar, não, ainda não. Mais, menos B com menos R'. Menos B com menos R'. Certo, gente? Então, A igual a Q' mais B menos B menos R'. É o que nós temos. Então, B em evidência. Desculpe, aqui não é mais não, aqui é vezes. Então, Q' mais 1 vezes B mais quem? Menos B menos R'. Essa expressão que está aqui. Certo? Construído passo a passo aqui. Então, o que é que a gente faz? Q, o quociente, está aqui, ó. Q' mais 1. Esse é o quociente. Agora, será que essa parte daqui é o nosso resto? Será que ela vale como o nosso resto? Eu só tenho que ver se isso aqui satisfaz a condição do resto. Então, fazemos o quê? Agora, cadê? Aqui. Fazemos Q, quociente, igual a esse Q' mais 1 daqui. E menos B menos R' como resto. Vamos ver se esse menos B como menos R funciona como resto. Temos a prova, uma vez que, vamos lá, R', cadê ele? A condição dele está aqui, ó. É maior do que zero, ó, maior do que zero e menor que B'. Então, se eu pego esse R' e passo para cá, para o lado de, B, de menos B, tá vendo? Eu vou ficar com zero menor do que, passou para cá, ó, menos B menos R'. Certo? Menos B menos R'. Agora, eu tenho um número positivo que eu estou tirando de menos B. Então, esse resultado continua menor que menos B. Eu tenho um número positivo, menos B. Ou, desculpe, R'.
e tem o menos b. Então aqui, sei lá, 7 e 4. Quando eu pego esse 7 e subtraio do 4, o resultado vai ser menor do que o que eu tinha, 7. Então é menor do que menos b. Menor do que o 7. Então, com isso, a gente está dizendo que menos b menos r' é maior do que zero e menor do que menos b, que é o módulo de b, né? Ou seja, o resto, menos b menos r' satisfaz a condição do resto. Então, de fato, ele é um resto. Então, quociente, Q' mais 1, resto, menos b menos r'. Opa, vamos comparar aqui? Quociente, Q' era 5, associado aos positivos. Associado aos negativos, Q' mais 1, ou seja, 5, 5 mais 1, 6. Agora, o resto era 2 e passou a ser 1. O resto, esse aqui é o R', certo? R' igual a 2. E aqui, ó, menos B menos R'. Cadê? Menos B menos R'. Ou, desculpe, o resto era quem, ó? R'. Cadê o resto de cima? R', né? Associado aos positivos. R'. O resto era R', 2. Então, menos B. Cadê o menos B? Menos B é o positivo, né? Isso. Menos B, 3, menos R', 2. É igual a 1. Menos B, menos R' é o nosso resto. Olha lá. Certo? De que, Q', desculpe. Aqui foi Q igual a Q' mais 1. E aqui R', esse daqui foi 1 igual a quem? Menos B, menos R'. Sendo que menos B é o positivo, menos B é 3. Ok, gente? Isso apareceu na hora que a gente somou e subtraiu B, né? Mais B menos B, a gente obteve o quociente e o resto. Essa é a demonstração, né, que a gente pode fazer essa divisão com a parte positiva com a parte negativa. Então, existem os Q e R e são únicos, tá? Por que eu posso garantir que esses dois daqui são únicos também? Porque o R' e o Q' daqui de cima são únicos, porque o caso 1, né, já foi demonstrada a unicidade. Então, como eles são únicos, com essa subtração menos B menos R' e Q' mais 1 também se tornam únicos, porque esse Q' e esse R' são únicos. Ok? O caso 4, como ficou aí demonstrado, a partir do caso 1, eu não preciso fazer a indução de novo. Tá vendo? Não precisa fazer a indução de novo. Um pouco mais atrapalhado, como foi? Confuso, professor. Um pouco mais, né? Certo. Deixa eu dar uma dica aqui para... Professor, Oi, diga. na prova, por Sim. exemplo, cai essa parte Sim. que você acabou de demonstrar, a gente tem que mostrar a indução para depois chegar nessa parte? Por exemplo, se eu pedir demonstre o caso 3, você vai supor que o caso 1 já está aprovado. Ah, certo. Então não precisa fazer indução, não. A não ser que eu diga demonstre o lema de Euclides do início. Aí, assim, aí você tem que fazer o início e o caso, né? Aí vai, se eu só especificar para tal, tal e tal, então você vai supor que já é válido para o caso 1. Tá certo. Uma dica para vocês fazerem o caso 2 e 3. Vamos lá, cadê? A gente fez aqui, ó, a conta da divisão 17 por 3. 17 por 3 é 5. Opa. É 5. E aqui vai dar, né? Menos 15, né? Que vai dar 2. Não é isso? Então, 17 é igual a alguma coisa vezes 3, mais outra coisa, que a gente percebeu que é 5 vezes 3 mais 2. Certo? E aí a gente fez também para os negativos, não foi? Menos 17 menos 3 está no slide anterior. E o segundo caso? O segundo caso é o quê? Cadê?
A maior ou igual a zero e B negativo. Então, é 17 e menos 3. Quanto é que ficaria no segundo caso? Esse é o primeiro caso. O segundo caso. Quanto é que ficaria 17 dividido por menos 3? Quanto é que dá essa conta? Menos 5? Vamos tentar o menos 5? Se a gente colocar aqui menos 5, o que é que acontece? Tem que ser negativo, né? Porque mais com menos dá menos. Então, menos 5 vezes 3 dá quanto? Vezes 3 ou vezes menos 3? Vezes menos 3, desculpa. 17. Ou 15. Oh, mais 15, né? É. E aí, quando a gente fizer a subtração, o resto vai dar quanto? 2. 2. Então, no segundo caso, quando a gente for observar, o que vai acontecer? 17 é alguma coisa vezes menos 3 mais outra coisa, né? Que coisas são essas? Menos 5 mais 2. Ó, o que aconteceu com o quociente de Q' foi para quem? Menos Q'. Pelo menos que eu. O resto aqui, R' foi para quem? Não mudou O mesmo? nada. Não mudou nada. Então, na sua demonstração, quando você vai trocar, né? O A vai ficar o mesmo, você vai escrever como um Q' vezes menos B mais R', porque menos B é positivo, né? Não é B negativo, no segundo caso aqui, ó, menos 3. Então, você substitui ele por mais 3 para dizer que já existem 5 e 2. Agora, 5 e 2 são esses quando 3 é positivo. E agora, se fosse A e B, como é que ficaria? Eu vou ter que multiplicar por menos 1, né? Então, eu vou fazer o quê, ó? Aqui é muito fácil, ó. É só você botar esse menos, porque menos Q' vezes B mais R'. Acabou. Acabou a demonstração. Olha lá. Menos Q' é o novo quociente e R' é o resto. Pronto, ó, trocou de Q para Q'. Ou Q' para menos Q' e de R manteve. Acabou. O segundo caso. Perceberam? Como é imediato? Alô? Alô? Sim, professor. Percebi um pouquinho assim. Perceberam que, ó, que quando eu estou no segundo caso, para adaptar para o primeiro, o quociente é que troca o sinal, o resto se mantém. Mas é claro, ó, porque se o B que era negativo, né, menos 3, aí eu coloco ele com sinal menos para poder ficar positivo e existir. Aí o menos pode vir para cá. Ou seja, quando o B for menos 3 de fato, né? Aí é a mesma coisa de escrever o quê? Aqui assim, ó. 17 é igual a 5 vezes 3 mais 2, né? E 17 é quanto vezes menos 3 mais 2, né? Porque o 2 vai ficar a mesma coisa. É só trocar o 5 para menos 5. Foi isso que a gente fez aqui. Bom, e se fosse o terceiro caso? O primeiro caso a gente já sabe. 17 dividido por 3 é 5, menos 15 que dá 2. 17 é 5 vezes 3 mais 2. E no terceiro caso, onde o A agora é negativo, é menos 17 dividido por 3 positivo. Como é que fica isso, né? Ou seja, menos 17 é igual a alguma coisa vezes 3 mais outra coisa. Quanto é que dá essa conta? Menos com mais tem que dar menos. Mas quem é esse menos? Será que é menos 5? 6. Tem que ser 6, né? Porque menos 3 vezes 6 dá menos 18, pá. Tem que dar menos 18 aqui, né? Para quando a gente fizer a subtração, o resto dá positivo. Se a gente colocar menos 5, vai dar menos 15, e aí a subtração vai dar negativo. Vai dar menos 2. Então, aqui tem que ser quanto, ó? Menos 6 mais 1. Então, de novo, né? Aqui, do quociente, ó, Q'
Aqui já tem outra expressão, tá vendo? Que vai dar diferente. E o R' também vai ser alterado. Então, o terceiro caso, provavelmente, né, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Quando a gente escrever A menos A, né? Porque o A é negativo, então menos A igual a Q' vezes B mais R'. Então, na hora de inverter o sinal, A vai inverter o sinal de todo mundo lá de cá, né? Então, vai ficar menos Q' vezes B menos R'. Então, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui, né? Para aparecer o menos 6. Então, eu talvez tenha que fazer o quê? Ó, de novo, né? Mais B menos B. Só que eu vou colocar menos B do lado de cá, né? Para ficar menos Q' menos 1 vezes B menos R' mais B. Para poder ficar aqui o menos 6, tá vendo? De 5 para menos 6. Menos 5, menos 1 para dar menos 6, né? Mesma coisa que a gente fez antes, ó. Mais B menos B. Só que agora o menos B eu vou pegar para a parcela de cá e mais B eu vou pegar para a parcela de cá. Outra dica para o terceiro caso, hein? Para a demonstração do terceiro caso. Já dei uma dica para o segundo caso. E agora estou dando uma dica para o terceiro caso. Então, faça uma conta. Perceba como é que muda, como é que varia o quociente, como é que varia o resto. Isso tem que variar também na sua demonstração. Como é que vale para quando todo mundo é positivo, e alterando só o sinal do A, como é que fica a alteração de quociente do resto. Como é que fica para todo mundo positivo, como é que altera o quociente e o resto, quando somente o sinal do B, do divisor, é que é alterado. É isso que a gente tem que observar. Ok. Isso já fizemos. Unicidade também. Bom, eu vou parar por aqui, gente, viu? E na próxima aula eu vou seguir com essa parte do divide, né? A divide B, uma nova definição. Minha garganta já está doendo aqui, eu vou ter que dar aula ainda aqui, mais 1 hora de aula. Professor, por favor, repete isso. Qual a página do exercício mesmo? O slide do Que exercício? Do desafio que o senhor passou, valendo ponto. Slide 8. Slide 8. Obrigado. Então, na próxima aula a gente continua aqui dessa parte do divide, tá? Definição, slide 17, definição de A divide B. Ok, gente? Deixa eu parar aqui nossa Ok, professor. nossa gravação aqui. Certo. Essas aulas a gente fala muito. Boa noite, professor. Boa noite.